Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 853 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar, seja na sua rede social preferida ou naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada nesse tipo de conteúdo. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande estímulo para continuarmos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido no Código Penal e é uma tese repetitiva. Tema 1318 do STJ e a tese ficou da seguinte forma: a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, íncita ao tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. 2. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. Então, beleza, gente. Temos aqui uma tese que trata sobre primeira fase da dosimetria, né? Para quem não se lembra, como é que funciona isso de cálculo de pena? Primeira coisa que você faz é determinar a pena base na primeira fase da dosimetria. E aí você vai lá no artigo 59 e você vai ver quais são as circunstâncias do crime: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima. E aí você verifica se alguma dessas condições está presente de forma negativa. Caso esteja, você vai precisar fixar a pena acima do mínimo legal, né? A lei não fala exatamente como é que se calcula a pena nessa primeira fase. E aí, gente, a doutrina que vai nos ensinar, não é? E aí tem pensamento para todo lado. E muitas dessas racionalizações acabam sendo chanceladas, inclusive, pela STJ. Então, por exemplo, a posição de que para cada circunstância negativa você aumenta 1/8 da pena. Por que 1/8? Porque são 8 circunstâncias. Aí já tem outra doutrina que diz assim, mas acontece que o comportamento da vítima não pode nunca agravar, só pode ser utilizado para melhorar a situação. Então faz muito sentido que seja um 7º e não um 8º. Aí já vem outra posição e diz, mas entendo que o ideal aqui é um 6º. Por que um 6º? Por causa da praxis jurídica mesmo, é comum aumentar em um 6º. É uma fração que aqui no direito a gente gosta, então vamos aumentar em um 6º para cada uma circunstância negativa. Também tem respaldo na jurisprudência do STJ. E tem aquelas doutrinas mais pesadas, né, digamos assim, que são menos pró-réu, não sei bem como qualificar, que dizem que você pega a pena máxima menos a pena mínima, divide por 7, e aí para cada uma circunstância negativa você aplica esse valor da diferença, partindo da pena base. Então temos aí muitas possibilidades, né? Passou a primeira fase, vamos para a segunda, aí nós vamos para as agravantes e as atenuantes, e por último, terceira fase, causas de aumento e causas de diminuição. Só na terceira fase é que temos especificamente o percentual de aumento previsto na lei, e até por isso que só na terceira fase que pode ser essa pena fixada acima do máximo legal, beleza? Mas voltando agora para o julgado propriamente. Tratamos de primeira fase e tratamos da valoração da circunstância negativa da culpabilidade. Lembrando, culpabilidade aqui não é aquela mesma culpabilidade elemento do crime. Porque nós aprendemos que crime é fato típico e ilícito, ou fato típico, ilícito e culpável. Não é assim? Mas aqui não é isso, tá? Aqui a culpabilidade seria a reprovabilidade, tá? Professor, mas todo crime é reprovável, certo? Mas há situações em que você pratica uma conduta que é ainda mais reprovável do que aquilo que é normal ao crime. E aí você vai ter
um aumento na sua pena base no vetor da culpabilidade. Beleza? Beleza. Aí qual foi aqui o caso concreto? Foi a premeditação. Então imagina, por exemplo, eu trouxe um caso concreto assim, o Arlindo é vizinho do Caio, são amigos, inclusive, enfim, e o Caio soube que o Arlindo ia viajar. E aí o que o Caio fez? Fez uma visitinha lá pro Arlindo para poder aprender como é que é a casa, verificar se tinha câmera, se tinha alguma chave escondida, enfim, aprendeu como é tudo lá na casa, ficou esperando o dia da viagem, e aí no dia da viagem ele foi lá e, de fato, entrou na casa, conseguiu se desviar de toda a segurança que tinha e subtraiu vários bens do vizinho. Aí, gente, é possível aumentar a pena base em virtude da culpabilidade por ter sido um crime premeditado? Sim. Sabe por quê? Porque quando o crime é premeditado, você tem mais tempo para pensar, não é aquela coisa que você fez no impulso. Ah, eu vi ali um relógio dando bobeira e eu subtraí, furtei. Isso é condenável, né? Mas eu pensar, traçar um plano de como eu vou subtrair um relógio, isso é ainda mais condenável, porque é aquela coisa que você ponderou, né? Você teve muito tempo para refletir que aquilo era errado e mesmo assim fez. Então, é sim possível majorar a pena base na primeira fase da dosimetria em virtude da premeditação. Por qual vetor? Vetor da culpabilidade. Beleza, gente? Então, como é que ficou a tese repetitiva, tema 1318 do STJ? A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, íncita ao tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora. Eu acabei não tratando disso, né, gente? Mas é sempre aquela máxima do direito penal, tá? Evitar o bis e idem. Então, se já é agravante, se já é qualificadora, não tem como. Então, se já qualifica o tipo penal, é que não tem como mesmo, beleza? Ponto 2. A exasperação da pena base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no seu caso concreto. Isso aqui é o óbvio, né? Tem que ser, de fato, algo justificado e tem que haver uma fundamentação específica. Seguindo em frente, julgados agora da Corte Especial do STJ, e o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil e é um julgado que eu classificaria como bem importante, tá? Especialmente por ser um julgado da Corte Especial do STJ e tratar sobre um tema muito importante mesmo. Então, como é que ficou aqui o destaque? A modificação das astrendes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º do CPC, e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançado patamares elevados. Ponto 2. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas. 1. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no artigo 499 do CPC. E 2. Preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas, visando o alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado quando possível. Então, gente, qual é aquela situação prática que muitas vezes você já se deparou na sua vida profissional ou mesmo em um processo seu, enfim? Eu mesmo já tive um caso que me chamou muita atenção, foi um processo que eu já peguei andando, que foi a compra de um notebook. Olha só, o notebook ele nunca foi entregue. E aí foi proposta uma ação contra o Submarino. Quem é que lembra da loja, né, Submarino? E houve ali um astrende determinando que fosse entregue um notebook para o comprador sob pena de multa diária de R$ 500. E aí, gente, o que aconteceu? Aconteceu que passaram-se anos e a multa diária já estava em R$ 300 mil.
E aí, qual é a tendência natural do juiz numa hora dessa? É reduzir, não é dizer, olha, esse valor aí está exorbitante. Não faz sentido pagar uma multa diária de R$300 mil em virtude de um notebook que não foi entregue. E aí reduz, não é? Mas aquilo que o STJ decidiu acerca do tema não é bem assim. É de que é possível a redução do valor da multa diária? É. Tanto quando a multa foi irrisória, quanto também quando essa multa for considerada muito elevada. É possível. Mas em relação a quê? Aos valores vincendos. Então, teoricamente, aqueles valores já vencidos por essa orientação aqui do STJ não poderiam ser reduzidos. Agora, temos aqui alguns pequenos detalhes, não é? Porque nunca vai ser reduzido, também não é bem assim, não é? Mas olha só, o primeiro ponto é assim. O ideal é que se evite chegar nisso, em uma multa diária de R$300 mil por causa de um notebook não entregue em uma compra online. O ideal, de fato, é evitar essa situação, não é? Mas, a evitar isso tem que ser algo preventivo, beleza? Então, é evitar, não é? Se é evitar, é uma conduta preventiva. E aí, nesse ponto, o artigo 499 do CPC diz que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se for impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, olha só, comprei um notebook. Quando? Tá com 5 anos já que eu comprei esse notebook, nunca chegou. A princípio, essa obrigação só vai ser convertida em perdas e danos se for impossível essa tutela específica de me entregar esse notebook, ou se eu, o autor, disser, não quero mais notebook não, quero só meu dinheiro de volta, quero só o resultado prático equivalente. Então, só nessas duas situações, eu não posso ser obrigado a aceitar um resultado prático equivalente, a não ser que seja impossível. Então, eu posso requerer, ou, sendo impossível, aí nós temos a possibilidade da conversão em perdas e danos, beleza? Mas, gente, imagina um exercício abusivo disso. Então, eu comprei um notebook. O notebook é de 5 anos atrás, o modelo já está fora de linha, mas eu digo, eu não quero dinheiro, quero nada não, eu quero o meu notebook. Comprei meu notebook, encontre esse modelo, essa marca e me entregue. Enquanto não me entregar, não quero, beleza? Isso é um exercício abusivo, né? Então, se ficar demonstrado esse exercício abusivo dessa opção lá do artigo 499, como uma forma de enriquecer ilicitamente, digamos assim, com a multa diária, aí realmente isso aqui não é festa, né? Então vai ser sim possível a gente mitigar esse entendimento. E o segundo ponto é que quando for possível o resultado através de expedição de ordem judicial a órgão público ou a instituição privada, aí nesse caso também se utiliza esse tipo de ferramenta como forma de evitar a multa diária. Então, por exemplo, imagina que a empresa negativou o nome do Zezinho e o Zezinho pediu a multa diária para que a empresa retire essa negativação do seu nome. Aí, preventivamente, ao invés de ficar correndo a multa diária, é possível já oficiar o Serasa, por exemplo, para que o Serasa retire o nome desse consumidor do cadastro de inadimplentes. Então, se substitui uma coisa pela outra e assim se evita que a multa diária se torne exorbitante, beleza? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A modificação das astrendes somente é possível em relação à multa vincenda, nos termos do artigo 537, parágrafo 1º do CPC, e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, de modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançados patamares elevados. 2. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas. 1. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no artigo 499 do CPC. E 2. Preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando o alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo
a atuação do obrigado quando possível. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, destaque da seguinte forma: a negativa de acesso a informações do livro de portaria da unidade prisional, documento classificado como sigiloso, acesso restrito, não viola direito líquido e certo do impetrante de obter informações públicas. Então, no caso concreto, o indivíduo requereu acesso às informações do livro da portaria, lá da unidade prisional, porque ele afirmava que ter acesso a essa informação seria fundamental para a sua defesa. Gente, é possível exigir do Estado o acesso a essas informações? Resposta não, não é? Trata-se de informação sigilosa, de acesso restrito. Por quê? Porque põe em risco a vida, a segurança e a saúde da população. E basta você pensar, né, que realmente ter acesso à informação de que todo mundo que está entrando e saindo de unidade prisional pode trazer risco à segurança, inclusive quem está trabalhando ali, né? Então, realmente se trata de uma informação que tem por que ser restrita. Professor, mas a regra não é a publicidade? Sim, mas lembre-se que existem determinadas informações que são sigilosas. Lá no artigo 23, inciso 3 da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011, nós temos exatamente que são restritas essas informações que possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, beleza? Então, gente, como é que ficou o destaque? A negativa de acesso a informações do livro de portaria da unidade prisional, documento classificado como sigiloso, acesso restrito, não viola o direito líquido e certo do impetrante de obter informações públicas. Próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não é possível reconhecimento da intempestividade do recurso da parte contrária por meio de mera juntada de prints de tela no corpo da petição. Então, olha só como é que foi a situação. O réu apresentou o recurso, e o autor disse que esse recurso era intempestivo, mas tinha uma certidão no processo dizendo que era tempestivo. Aí o que ele fez? Ele fez uma petição, e nessa petição juntou prints de tela de determinados atos do processo, mostrando, olha, esse ato aqui ocorreu tal dia, o prazo começou nesse dia, e aí acabou nesse dia, então de fato é intempestivo por conta disso. E aí o que o STJ disse? Disse, olha, print de tela não é suficiente para demonstrar isso que você quer demonstrar. Precisa-se aqui de uma informação confiável. O que seria uma informação confiável? Informação oficial, certidão, não é, por exemplo. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: não é possível você retirar, você questionar, né, melhor dizendo, a validade de uma certidão, né, um documento formal que consta lá no processo, com mero print de tela, sem demonstração de que esse print de tela seria legítimo, de que ele realmente não sofreu nenhum tipo de manipulação, digamos assim, enfim. Precisaria-se, então, segundo o entendimento aqui, de uma nova certidão para apresentar essa intempestividade. Olha, tipo de posição muito formalista e que prejudica, né? Realmente a parte já está sendo muitas vezes prejudicada por uma certidão errada, pode ter sido o caso ou não, não sei, e ela acaba ainda passando por esse tipo de dificuldade que lhe é apresentada, enquanto seria muito viável a simples análise do sistema para verificar qual foi o dia, efetivamente, se não foi, se aquele print está manipulado, se não está, mas enfim, não é? O entendimento do STJ foi o de que um print não é suficiente para demonstrar a tempestividade. Então, também não seria para demonstrar a intempestividade, né? Então, teria que ter uma paridade de armas, digamos assim. Beleza? Então, o que é que eu faço, professor, se isso acontecer? Você vai lá na Secretaria da Vara chorar para fazer uma certidão de direito. Vão fazer? Não sei se vão, não é? Fora isso, se alguém tiver ideias aqui de como podemos fazer, não é? Uma boa ideia, talvez,
seja a utilização de um desses sistemas que são utilizados, né, para demonstrar a confiabilidade daquilo que se extrai, por exemplo, de um print de tela do celular, de um print de tela do computador. Existem sistemas hoje que são utilizados exatamente para substituir a tal da ata notarial. Então, ato notarial também seria, né? Então, talvez uma sugestão. Se você tiver outras sugestões, me conte aí o que você faria, como é que você demonstraria que a certidão está de fato errada e questionaria, já que o print de tela não é suficiente. Me conta aí que eu quero aprender também com vocês. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível o reconhecimento da intempestividade do recurso da parte contrária por meio da mera juntada de prints de telas no próprio corpo da petição. Seguindo em frente, julgados da terceira turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a realização de sessão de julgamento virtual assíncrona durante o recesso forense é nula, por violar o direito de defesa e a garantia de suspensão dos prazos processuais. Então, gente, bora lá. Tratamos aqui de uma das melhores invenções do CPC de 2015, que foi o tal do recesso forense, que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. E aí, nesse período, não é possível a realização de sessões de julgamento. Mas por quê? Porque, gente, durante o recesso forense, o advogado tem que estar descansando, não é para isso que serve. Então, não faz sentido que a sessão de julgamento ocorra nesse período, porque isso pode violar a sua atuação. Então, por exemplo, ele pode ficar impedido de fazer uma sustentação oral, não é? Então, é por isso que o artigo 220, parágrafo 2º, diz que durante a suspensão do prazo não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Professor, e se for uma sessão de julgamento assíncrona? E o que raios é isso? Gente, é o tal do plenário virtual, tá? Na sua prática, você vai ver que é aquela situação em que o processo normalmente entra em pauta em um dia da semana e passa uma semana em pauta, e aí o relator vai lá e vota, coloca o relatório, o voto, e quem concorda com ele dá um like, e quem discorda dá um dislike. Então é assim que funciona na prática o tal do julgamento pelo plenário virtual, tá? Por que que é assíncrono? Porque ela não ocorre em tempo real. Não tem como, por exemplo, você fazer uma sustentação oral com todo mundo lhe vendo ali ao vivo e você não vai ver ao vivo o voto, né? Não, fica ali em uma sala virtual e os desembargadores, os ministros, enfim, vão votando conforme a possibilidade deles dentro do período que o plenário ficar aberto, beleza? E só para que não ficar dúvida, tá? Não é que nesse caso aqui não dê para fazer sustentação oral, mas aqui você tem que subir o vídeo, né? Quase todos os tribunais já têm essa opção hoje. Você sobe o vídeo lá da sua sustentação oral e aí o desembargador, o ministro, enfim, tem a possibilidade de assistir essa sustentação antes de proferir o voto, né? Então, qual foi a conclusão aqui? É que mesmo esse julgamento no plenário virtual não pode ocorrer durante o período de recesso forense. Então, como é que ficou o destaque? A realização da sessão de julgamento virtual assíncrona durante o recesso forense é nula, por violar o direito de defesa e a garantia de suspensão dos prazos processuais. Seguindo em frente, próximo julgado da quarta turma do STJ foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: a empresa de turismo é responsável pela falha na prestação do serviço de emitir passagem em classe diversa da solicitada, devendo indenizar o consumidor pelos prejuízos decorrentes. Então aqui é aquela situação em que a pessoa adquire uma passagem em classe executiva, mas a empresa de turismo emite essa passagem na classe econômica. Isso gera um dano moral? Isso pode vir sim a gerar um dano moral, porque isso é considerado um defeito do serviço. No caso concreto, a situação foi um pouquinho pior, porque o que acontece? Pelo protocolo diplomático, o embaixador e sua família devem viajar de executiva. E aconteceu que a empresa de turismo ela acabou emitindo essa passagem de forma errada na classe econômica
e não consultou, né? Não foi uma questão de dizer, não temos mais executiva, podemos emitir diferente. Não, simplesmente emitiram ali na classe econômica. E aí, de última hora, a embaixada precisou arcar com a compra de novas passagens aéreas, já por preços bem maiores, né, em cima da hora, e de classe executiva, e por isso propôs a ação requerendo essa responsabilização, inclusive da empresa de turismo. E aí, gente, eu vou pedir que você tome muito cuidado. Inclusive, eu trouxe muitas decisões envolvendo a agência de turismo, decisões que saíram informativos aqui no material escrito, tá? Mas eu quero que você tenha em mente principalmente que a agência de turismo ela não é responsável quando a companhia aérea, por algum motivo, desmarca o voo. Então, por exemplo, eu adquiri uma passagem aérea lá no decolar.com e por qualquer motivo que seja, essa viagem, né, esse voo foi cancelado pela Latam. A Decolar tem alguma coisa a ver com isso? Não. Não há nexo causal aí, é muito diferente. Agora, se a Decolar efetivamente emitiu a passagem errado, aí era uma função dela, não é? Então, temos sim aqui nesse caso uma situação em que há uma responsabilidade também da empresa de turismo. Então, como é que ficou o destaque? A empresa de turismo é responsável pela falha na prestação do serviço de emitir passagem em classe diversa da solicitada, devendo indenizar o consumidor pelos prejuízos decorrentes. Palavra da sorte hoje vai ser qual? Vai ser microfone. Então, se você ouviu até aqui, digita microfone para eu saber que eu não estou conversando sozinho até agora. E eu vou fazer aquele jabá. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, eu te aguardo, com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um diferencial também na tua prova de títulos. E olha só, não temos tempo para mais nada, né? Vou parando por aqui e voltamos com a parte 2, ainda com os informativos da quarta turma do STJ. Te espero lá.